Olá, vamos conversar sobre embriologia. Olha lá, visão geral do processo, então. Aqui a gente tem a primeira célula do animal, que é o zigoto, e aí ela vai sofrendo sucessivas mitoses, que a gente vai chamar de segmentação, nesse caso. Então a gente está observando aqui o processo de desenvolvimento embrionário de um anfióxo, que é um cordado primitivo, então é bem semelhante ao nosso, mas não é exatamente igual. Tudo bem? Então, quando eu tenho aqui algumas centenas de células ainda formando um maciço, eu chamo esse estágio de mórula. E aí, imediatamente depois disso, forma-se um espaço oco interno, que é a blastocele, no estágio embrionário que eu chamo de blástula. A blástula ela vai sofrer um dobramento que vai originar, então, uma estrutura que tem uma abertura interna, que é o intestino primitivo, e duas camadas de tecido, certo? Quando ele está nesse estágio, eu tenho, então, uma abertura para o meio externo, o intestino primitivo e as duas camadas formando o corpinho do embrião, e ele está no estágio, então, de gástrula. Então, esse processo entre a blástula se dobrar para dentro e formar a gástrula, eu chamo de gastrulação, certo? Na última imagem que a gente está vendo aqui, eu peguei essa gástrula e seccionei ela transversalmente, de forma transversal, para que eu pudesse observar, então, como que ela é no outro sentido. Tudo bem? Essa primeira abertura, que é o blastóporo, ele pode originar o ânus em alguns animais e a boca em a boca em outros animais. Vai depender do processo evolutivo de origem daquele animal, tudo bem? Então, de uma forma geral, os animais são protostomes, ou seja, primeiro surge a boca e depois surge o ânus, então o blastóporo vai originar a boca, e nos equinodermos e cordados a gente tem o blastóporo originando o ânus e a boca surgindo depois, então a gente chama de deuterostomes, ou seja, boca depois, stomos boca, deuteros depois, tudo bem? Ótimo. A gente tem aqui os estágios embrionários ilustrados, então, nessa imagem a gente vê um esquema, um desenho, e aí agora nessa imagem a gente tem imagens de microscópio óptico de um embrião se desenvolvendo, tudo bem? Então a gente vai vendo, ele está seguindo aí na sequência do alfabeto. Estágio A é somente o óvulo, aí no estágio B já é um zigoto, aí no estágio C já está acontecendo o comecinho da mitose, e aí mitoses sucessivas até ter uma bolinha oca, que é a blástula. Então, quando eu tenho aqui, ó, nesse estágio, eu tenho células formando um maciço, esse estágio chama mórula, né? E aí depois a gente passa para o estágio de blástula, que é a parte que já tem uma cavidade interna, que vai originar depois a cavidade celomática nos animais. Ok, vamos ver novamente, comparando então os desenhos com as imagens de microscópio, certo? Então, o zigoto vai sofrendo as clivagens e aí vai passando pelos estágios diferentes. Quando chega nesse estágio aqui de gastrulação, é essa imagem que está ilustrada em A. E aí, então, a cavidade vai ficando cada vez maior, mais pronunciada. Temos grupinhos de células aqui dentro que vão originar mesoderme, a gente vai falar sobre isso já já. E aí eu tenho abertura, que é o blastóporo, e o intestino primitivo, que é o arquêntero, já no estágio de gástrula, esse embrião aí. Certo? Então, olha só, o que a gente observou nas imagens do microscópio óptico, a gente consegue ver agora nesse esquema de uma forma mais nítida, mais clara, porque no microscópio não é muito fácil a gente discernir as estruturas às vezes. Então, o blastóporo vai se formando conforme vai sofrendo aquele dobramento, a blástula, e aí vários ligamentos são formados aqui, ó, que vão puxando esse arquêntero, cada vez aumentando o espaço interno dele. Quando chega no estágio de gástrula, nesse momento, eu tenho a origem de dois folhetos embrionários, que eu chamo. Então, esse folheto que está representado em azul chama ectoderme, que é o folheto mais externo, e o folheto que está representado em amarelo
é a endoderme, então, que é o folheto mais interno, certo? A boca vai se formar onde o arquêntero encontra aqui com o ectoderme e o blastóporo vai formar o ânus do animal quando ele tiver terminado o desenvolvimento embrionário. Sim? Ok, então o animal, quanto à cavidade interna do corpo, que é originada no momento que a blástula se dobra, ele pode ser um animal que tem só ectoderme e endoderme, então dois folhetos embrionários, um animal diblástico, ou ele pode ser um animal triblástico, com ectoderme, endoderme e mesoderme. Essa mesoderme, ela vem daquelas celulinhas que ficaram soltinhas ali na cavidade interna no momento da gastrulação e também de dobramentos da própria endoderme. A gente vai observar como isso acontece. Olha aqui, então. Estamos observando um embrião em corte sagital. Não, perdão. Valendo. Então, aqui a gente está observando um animal num corte transversal, e aí forma-se um achatamento no dorso do animal, e esse achatamento vai originar uma goteira, primeiro uma calha, que depois vai se fechar e formar o tubo neural. Ou seja, basicamente, o que é um embrião? É uma série de dobramentos que vão acontecendo conforme as células vão se multiplicando. Como se fosse um origami, só que com folhetos que são feitos de células. Tudo bem? Enquanto que na parte interna, a gente consegue ver o arquêntero aqui, que é formado por endoderme, certo? E aí a parte superior da endoderme, essa parte que é amareladinha aqui, vai originar as pequenas vesículas de mesoderme que vão originar o celoma e também outras coisas, como musculatura, ossatura, muitas coisas que são formadas por tecido conjuntivo, a maior parte delas é originada dessa mesoderme, dessas bolhas de tecido mesodérmico aí. Enquanto que o tecido vermelho, que está representado em vermelho, que é a endoderme, vai se fechar e originar o tubo digestório do animal e uma preguinha dele vai originar a notocorda, que é a estrutura de sustentação. Observando esse animal, se fosse cortado sagitalmente, a gente ia conseguir ver essa imagem aqui. Então, tem um tubo na parte dorsal, tubo neural dorsal, que é uma característica exclusiva dos cordados. Para baixo disso, a notocorda, que é uma estrutura de sustentação, que no caso dos craniados, dos vertebrados, vai ser substituída por uma coluna vertebral e um crânio. E aí, para baixo disso, o intestino, certo? Gente, mesma coisa que eu fiz com a blástula e com a gástrula, vamos observar agora na neurula. O processo de formação do tubo neural chama neurulação. A gente vai observar como que é num bicho de verdade. Tudo bem? Então, olha lá, processo de neurulação. Poucas células, parte anterior da neurula, e aí vai formando um animal alongado aqui, ó. Nesse último estágio, já estamos com o tubo neural formado, o crânio formado, fendas faríngeas, certo? Enquanto que aqui embaixo a gente está observando o animal de outros pontos de vista. Então, aqui um corte assim transversal do animal. E aí aqui a gente consegue ver nos estágios anteriores da formação da notocorda e tal, o tubo neural aqui dá pra gente observar e a cavidade gástrica, certo? Nessa última imagem a gente está vendo as costas do animal aqui, o dorso exposto aqui em cima, o tubo neural já formado, já fechadinho aí. Olha que bonitinho. Parece com nada. Então, lembrando que o dobramento do tubo neural é uma coisa que acontece de uma forma gradual, tá? Não é bagunçado, é um negócio que vai sendo formado aos pouquinhos para que não ocorra nenhum tipo de malformação e tal. E as células migram. A gente vai observar isso em vídeo em um outro momento. Então,
vai formando o nó e esse nó vai empurrando cada vez mais para frente e vai formando aí essa placa neural, que é uma prega, e depois vai se formar e fechar, vai se dobrar e fechar o tubo neural. Então, aqui, esquema A, tá vendo corte A? Se eu cortar nesse sentido, vou observar. Olha lá, cavidade gástrica. E se eu cortar em B, um pouco mais para frente no desenvolvimento, já tenho aí um tubo neural aqui formado nessa parte. Você pode reparar que não é nítido, e se você quer fazer isso enquanto o embrião está se desenvolvendo, você precisa tratar as células com corantes que são corantes vitais, ou seja, que não vão atrapalhar o funcionamento celular, para você conseguir observar a migração das células e a formação dos folhetos. E aí o corte C, tô vendo aqui tubo neural e aí o tubo digestório na parte interna do organismo já, certo? Vê que não é nítido, mas quem tem o olho um pouquinho mais treinado já consegue localizar. Olha lá, então, novamente, a imagem de cima é um esquema que está representando o que está acontecendo na imagem de baixo para a gente conseguir observar o que está acontecendo aí em cada um dos estágios. Formação do tubo neural dorsal dos cordados. E aí, gente, retomando então, como que funciona? Tenho um primeiro estágio que é a mórula, que é maciço. A mórula forma a blástula, que é oca. A blástula vai formar um dobramento. E aí vou posicionar o blastóporo assim e a cauda para trás e observar um corte disso, certo? Então, olha lá. Ectoderme e endoderme primeiro. Forma-se então a placa neural com o sulco. Esse sulco vai fechar e vai formar o tubo. Então, olha lá, o tubo neural ele é de origem ectodérmica. Então, o nosso sistema nervoso central e a nossa pele, a camada externa da pele, que é a epiderme, tem a mesma origem embrionária que é o ectoderme, o folheto mais externo do embrião. O tubo neural vai se fechar e vai originar, então, o nosso sistema nervoso central. Ao mesmo tempo que isso acontece, a endoderme também vai originar pregas, e essas pregas vão originar a nossa mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário. Por isso que nós somos animais triblásticos, além de triblásticos celomados. Ou seja, essas bolhas de mesoderme que vão surgindo, elas vão se expandindo e aderindo nas estruturas da ectoderme por fora, externamente, endoderme internamente, e vão formando um tubo digestório que tem uma musculatura própria, uma parede do corpo que tem uma musculatura própria, a derme, que é uma das camadas da pele, que é também de origem mesodérmica, tudo bem? Cada folheto vai originando uma série de tecidos e uma série de estruturas conforme o embrião vai crescendo, multiplicando essas células, e aí vai ficando cada vez mais complexo ao longo do desenvolvimento. Terminando aí com uma neurula, que é, no caso do anfíoxo, o máximo que ele vai chegar, não tem, como ele é um protocordado, não tem formação de osso nem nada, não é um peixe ainda, é um bicho mais primitivo, que ainda existe. E aí temos aí então tubo nervoso dorsal, ectoderme, com a mesma origem ectodérmica. Aí o mesoderme que está em vermelho, formando os somitos, que vão originar musculatura do tubo digestório, musculatura esquelética, tecidos conjuntivos. E aí temos o arquêntero, que é o tubo digestório, formado somente por endoderme. E aí temos aqui a notocorda, que é essa estruturinha pintadinha de verde, que é uma estrutura de sustentação que percorre todo o dorso do animal, fornecendo sustentação para ele. Sim? É isso então que a gente tinha para conversar nessa primeira aula de embriologia, e espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, chama a Pro.